pau me abre a boca, macumbeira. Ora vai, é show. Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil, um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, estado de São Paulo. Giras todas as quintas às 19h30, exceto feriados. O endereço está lá na fanpage do nosso terreiro, Templo Sete Montanhas do Brasil. A foto de capa já tem os dias e tem o endereço. Nas sextas-feiras eu sou filho de santo no terreiro do pai Paulo Ludogero e da mãe Kátia Ludogero, Rua Dr. Vitor Eugênio do Sacramento, todas as sextas-feiras, 19h30, bairro do Jabaquara, cidade de São Paulo. Piercing, brinco e lente de contato dentro da gira de Umbanda. Nós vamos separar então a análise desse assunto com brincos e piercing e lente de contato. Quando nós estamos falando da parte prática da utilização de brinco e piercing, nós estamos falando da responsabilidade do pai de santo para a integridade física dos seus filhos de santo. É muito comum, é muito natural e é muito normal que em determinados momentos de uma gira, ou o próprio médium pode servir como transporte, como médium de transporte para o choque anímico, para quiumbas e também eguns, ou espíritos obsessores também dentro de uma gira, e assim esses muitas vezes podem pegar esses brincos e arrancar, fazendo um rasgo. E a responsabilidade pela integridade física desse filho de santo é do pai de santo. Por isso nós pedimos para que retirem os piercings do nariz, da orelha, os brincos também da orelha e principalmente os piercings que podem ser retirados em outras partes do corpo, porque normalmente as roupas de trabalho, que nós chamamos de roupas de santo, a roupa que é energizada e utilizada dentro da gira de Umbanda, ela é de renda, ela tem material que gruda, que fica preso, assim como as guias também, no ato de girar, no ato de trabalhar, de levantar as mãos, ou mesmo bater cabeça, pode enganchar e prender no piercing ou no brinco, e assim também machucar o filho de santo. É uma questão primeiro, de responsabilidade do pai de santo para com a integridade física daquele filho de santo. Se porventura a retirada desse piercing for muito mais danosa do que a manutenção dele durante a gira, como por exemplo um alargador em que foi colocado recentemente, ou um piercing que foi colocado de uma forma que é mais difícil tirar e colocar do que manter, ali ele é mantido. Existe um outro viés a ser enxergado nessa opinião ou nesse objeto de estudo, que é a simplicidade da Umbanda e a manutenção da humildade da corrente mediúnica. Veja, nós aqui no Templo Sete Montanhas do Brasil, que nós chamamos de T7, nós utilizamos o filá não só para filtro, como filtro e também como manutenção energética, proteção e filtro da coroa mediúnica dos médiuns, mas também para a homogeneização da corrente mediúnica, em que todos são iguais perante a lei de Deus e assim não se diferenciam nem pela roupa nem pela atitude, simplicidade e humildade da corrente de santo. Esse é um fundamento do uniforme. Primeiro, por ser um macacão e um avental, chamado também de guarda-pó, que ele não mostra ali o cofrinho na hora de bater a cabeça. E também deixa o terreiro homogêneo. Todos são iguais. Não tem filá azul, verde, dourado, não tem diferenciação. Quem conhece os graus sabe da diferenciação pela inscrição que tem no braço. Quem não conhece não consegue diferenciar o filho de santo novo para o pai de santo, porque todos perante Deus são iguais. A diferença que nós temos é de antiguidade, de conhecimento, de graus iniciáticos dentro da nossa tradição. Um médium que é SCT tem a capacidade de dar a sua consulta, isso no Templo Sete Montanhas do Brasil. Um filho de santo que é um médium iniciante não pode, porque existem ainda rituais e procedimentos a ser executado por aquele filho de santo para que ele adquira a capacidade de poder receber uma pessoa com um problema incorporado em seu médium, em sua entidade e assim prestar consulta.
Quando nós estamos falando, então, na utilização de brincos e de piercing, nesse sentido de embelezamento ou manutenção de uma característica de um certo grupo de pessoas que usa aquele tipo de brinco, piercing ou adorno, qualquer que seja, nós pedimos também para retirar. Porque dentro de um terreiro de Umbanda, a humildade e a simplicidade devem estar presentes. Todos devem ser iguais perante Deus. Um terceiro ponto a ser analisado nessa questão de piercing, brinco e adornos de uma forma geral é o seu objetivo. Vamos ser mais específicos. Se uma entidade entrega um bracelete, uma tornozeleira, um brinco, eu não vi nenhuma entidade entregar um piercing energético, mas um pingente, algo que se relacione com a manutenção da energia daquela entidade ou atingir um objetivo para especificamente aquele filho de santo, algo que ele necessite, ou para manter uma proteção energética, como se fosse uma guia mesmo, fio de contas, de proteção ao uso do dia a dia, seja de forma contínua ou por um período pré-determinado, 3 dias, 7 dias, 9 dias, 21 dias, 1 ano e assim por diante, este adorno é mantido, desde que não venha sofrer ali as problemáticas da análise anterior. Ou seja, eu recebi de uma entidade um colar, um fio de contas para ser mantido durante 7 dias e foi determinado que este trabalho, além desse fio de contas, além desse bracelete, além dessa tornozeleira, esse específico adorno serve para manutenção energética. A própria entidade vai dizer quando deve ser retirado, obviamente de acordo com as regras do guia-chefe daquele terreiro. Assim nós podemos manter um brinco, um bracelete, uma tiara, alguma coisa que seja específica em que a entidade predeterminou para a utilização e foi aceito pelo guia-chefe ou até mesmo o próprio guia-chefe entregou para aquela pessoa utilizar. Essa é a terceira visão, o terceiro ponto de vista, um viés do brinco, piercing, colares, braceletes, tornozeleiras e assim por diante. Se não for para o embelezamento, se for contra a integridade física daquele médium, é retirado para que durante a gira não o utilize, para que não seja puxado, para que não atrapalhe o trabalho. E também, um quarto ponto de vista, é a manutenção da energia pura daquele trabalho. Veja só, nós temos preceitos, rituais, firmezas a serem feitas para que tornemos o nosso campo áurico, a nossa própria pessoa, o nosso corpo denso e os nossos corpos espirituais, corpos sutis, puros, para que possamos incorporar uma entidade durante uma gira e assim prestar a caridade. Nós nos elevamos espiritualmente através dos preceitos, firmezas e toda a ritualística diária, semanal, mensal, bimestral, semestral, anual de um filho de santo, para que possamos incorporar um guia espiritual de alta luz, como é o caboclo, preto velho, criança, boiadeiro, marinheiro, baiano, cigano, exus, pombagiras, exus e pombagiras mirins. Perfeito? Todo um metal acumula uma quantidade de energia muito grande, extremamente grande. Nós queremos a energia pura para aquele trabalho. Logo, se esse metal teve a imantação de um preto velho, um caboclo, criança, uma entidade espiritual, um orixá, ele vai ser mantido, desde que as regras desse terreiro permitam que isso seja mantido. Aí nós não estamos falando mais de embelezamento, estamos falando da pureza da energia. Você não vai utilizar o seu relógio, você não vai utilizar o seu Rolex de ouro para isso, nem o brinco, a não ser que ele tenha sido pré-determinado. Além do que, este metal, durante a semana, acumula a energia do dia a dia, que nós queremos purificar durante certo período de tempo, chamado de preceito, para a incorporação dentro do terreiro, para que entidades de alta luz possam incorporar em um filho de santo com a sua luz elevada, com a sua pureza de corpos, corpo denso, corpos sutis. No que se refere... Nossa, tô boca seca, menino! No que se refere às lentes de contato,
tem alguns viés também. O principal deles é que não precisa. Você não precisa usar óculos para enxergar enquanto incorporado, você não precisa de lente de contato para enxergar enquanto incorporado. Quando você está virado no santo, quando você está incorporado na entidade, quando você está no seu trabalho mediúnico de incorporação, não há necessidade nenhuma de ser conduzido por sua visão. E isso eu posso dizer porque eu tenho 3,5 graus de miopia e astigmatismo. Eu não sei se uma pessoa de longe está sorrindo ou está bravo comigo. Se alguém do outro lado da rua faz assim com o dedo e fala, vai para aquele lugar, meu grande amigo Adérito, eu falo, tranquilo, brother, tudo bem? Porque quem enxerga pouco sabe que quando você não consegue ver ali a movimentação labial, quando você não tem também a visualização das expressões do rosto, da movimentação da boca, parece que você entende menos. Só que quando você está incorporado, você não precisa entender nada. Quem entende é a entidade, quem trabalha é a entidade, quem fala é a entidade. Não precisa de lente de contato, pode tirar. Mas eu sei, eu já usei bastante lente de contato. Quando eu jogava, era goleiro de handebol e comecei a treinar handebol, eu não jogo mais. Tenho 1,70 m como goleiro de handebol, é só você jogar em cima, fazer assim que a bola entra no gol, não tem como. Então eu cheguei no momento que eu desisti. Quando eu estava no infanto, e no infanto juvenil, no infantil e no infanto juvenil, era alto. A molecada, eu cresci mais rápido que os outros, só que todo mundo depois passou para 1,80 m, 2 metros, e eu fiquei para trás. Esquece, desisti, não tem como ser seleção brasileira de handebol, um goleiro com 1,70 m ali no gol. Não adianta, isso é loucura. Eu comecei a jogar com o Mike, que hoje ele é goleiro da seleção brasileira. Então a gente foi para a seleção paulista, disputou o campeonato brasileiro pela seleção paulista. Eu comecei na Metodista, lá em São Bernardo. Então a gente ali começou junto. Não quer dizer que eu ensinei alguma coisa para ele, não tem nada a ver. Já desde o começo já era fácil entender que o Mike era muito mais adiante do que eu. Ele era muito melhor e continua sendo muito bom. Ele, o Marcão, o Paulo, os irmãos lá do Mike, super gente boa. Eu usava lente de contato nessa época. Eu disputava os campeonatos, desde os campeonatos de praia, os campeonatos comuns. E muitas vezes eu tomei diversas pancadas na cara, desde os 7 metros, contra-ataque, alguém entra na área, levanta o braço, é o primeiro contra-ataque e não sei porque isso é comum ainda, o que eu vou fazer? Vou meter uma bola na cara desse maluco para que ele tenha medo nas próximas vezes. E pô, vai no seu nariz, no olho. E eu sempre usei lente, nunca perdi uma lente, nunca tive um problema com lente de contato jogando handebol, mesmo com as porradas acontecendo no olho, no nariz, no queixo, na boca, nunca perdi nem dente e também nenhuma lente de contato. Só que o ambiente de terreiro é diferente de uma quadra. O ambiente de terreiro, ele tem fumaça, da defumação e do charuto. O terreiro de Umbanda, ele tem ou ar-condicionado, aqui eu não tenho janela, tem que ter ar-condicionado, então é seco demais. Ou tem um ventilador, ou tem também um quiumba, e aí não é como uma bola de handebol que vem a milhão, ele vem um dedo no seu olho que pode arrancar. Então a lente pode ressecar, a lente pode cair. E a entidade não vai desincorporar para você engatinhar dentro do terreiro para pegar a lente de contato perdida no chão. Você vai perder uma lente de contato que não é barata. Você vai perder a lente de contato se você, no meio da tua atividade mediúnica, tiver o ressecamento dela e teu olho ficar vermelho. A entidade não vai fazer a lubrificação do teu olho com sorine, né? Com soro fisiológico e nem com Renu, para que você continue trabalhando. Então eu peço também para os filhos de santo retirar a lente de contato para que no meio do trabalho, sem que você perceba, porque muitas vezes você está incorporado, alguma coisa está acontecendo e não há dor, não há resfriado, não há nenhum problema no teu corpo que você está incorporado, você não sente nada disso. Quando desincorpora, volta a gripe, volta o nariz escorrer, volta a dor onde tinha que doer, onde tinha doído antes, e a entidade ela retira durante a incorporação, porque é ela que está atuando. Quantas vezes a gente não está antes da gira ali suando o nariz, ou falando, eu estou doente, estou gripadão, salve a abertura da gira, salve os caboclos, incorpora o caboclo, atua num nariz, não escorre, ele bebe a sua cerveja, não fica bêbado, o Exu bebe o marafo, não fica bêbado, aquela dor na coluna sai, ele desincorpora,
5 minutinhos, ou na hora que desincorpora o nariz, começa de novo a escorrer, você volta, aquela gripe e aquela dor nas costas que você já tinha. Ou muitas vezes já não tem mais nada que a entidade leva, mas muitas vezes não, porque é do teu corpo e não da atuação da entidade. Lente de contato pode acontecer a mesma coisa, como já aconteceu com uma filha de santo. Incorporou, estava com a lente de contato, durante esse processo ressecou o olho por conta da fumaça, por conta da defumação, por conta do ar-condicionado. Quando ela desincorporou, o olho vermelhíssimo, porque ela não percebeu nenhuma alteração. Desincorporou até antes, porque se a entidade deixasse, ia ter problema dentro da retina. Dentro da retina não, ia ter problema no olho dessa pessoa, no olho desse filho de santo. Então ela teve que desincorporar antes, subir, aplicar soro fisiológico, tirar a lente para continuar no trabalho. Estas são as considerações energéticas e práticas para a utilização de piercing, brinco e lente de contato dentro de uma gira de Umbanda. Espero ter esclarecido muitos dos pontos sobre esses assuntos e em alguma outra oportunidade responder as perguntas que você pode colocar aqui embaixo. www.aderitossimões.com.br é uma plataforma que eu abri para que você tenha cursos desde iniciantes até os de evocação, para que você tenha maior contato com as suas entidades, saiba o que fazer no dia a dia e também compreenda entidades, orixás e você mesmo dentro da Umbanda. Tem alguns cursos, até hoje são 2, preparação mediúnica e curso de Exu. Ninguém incorpora, não tem nada do que você não encontra num livro, não tem obrigações, não tem nada. A gente fala sobre Exu em 45 aulas que eu tenho já reunidas aqui no nosso canal de Umbanda, Adérito Simões, no YouTube, para que possa, custa 10 conto cada um. É para manter ali a plataforma aberta. É 300 pau por mês. Se eu não tenho pelo menos 2 cursos que me dão 300 pau por mês, eu fecho a plataforma e fico só no canal. Só que o canal perde o fio da meada. Eu tinha, e eu não sabia, 45 aulas sobre Exu gratuitas, mas elas não estavam encadeadas. Então eu coloquei num curso, cobrei um valor simbólico para a manutenção das atividades. Um grande abraço, até amanhã e tchau.